Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Tem uma coisa que ninguém te avisa quando você perde o marido. Não é a saudade que mata primeiro, é o silêncio. Aquele silêncio pesado que entra pela janela de manhã cedo junto com o sol, que fica nos cantos do quarto, que senta na cadeira vazia da mesa de jantar e não se levanta mais. O silêncio que os filhos sentem antes mesmo de entender o que é morte, antes mesmo de saber falar sobre dor. Meu nome é Benedita Souza Lacerda. Mas desde que eu tinha 7 anos de idade, todo mundo me chama de Bena. Nasci no município de Jeremoabo, no sertão da Bahia, onde o sol não pede licença para nada, onde a caatinga é seca e torta e dura como a vida da gente, e onde a poeira cor de tijolo entra debaixo da porta, mesmo com ela fechada com os 2 ferrolhos. Cresci vendo minha mãe lavar roupa no riacho, vendo meu pai arrancar mandioca da terra rachada, aprendendo que dignidade não é o que você tem, mas como você carrega o que não tem. Me casei com Osmar aos 23 anos. Osmar Lacerda era um homem de poucas palavras e muita mão calejada. Não era homem de abraço fácil nem de elogio solto, mas trabalhava. Nossa Senhora, como ele trabalhava. Acordava antes do sol, ia de enxada no ombro sem reclamar, voltava na hora do jantar com a camisa encharcada de suor e aquele cheiro de terra quente que eu aprendi a amar mais do que qualquer perfume. Em 21 anos de casada, nunca vi aquele homem deitado antes das crianças. Nunca vi ele deixar de levantar quando o galo cantou. Até o dia em que levantou e não voltou mais. Derrame, disse o médico. Rápido, sem aviso. Caiu no meio do roçado, de frente para o chão que ele tanto amou, e foi embora assim, sem se despedir, sem deixar recado, sem me dar tempo de chegar lá e segurar a mão dele. O João, nosso vizinho, foi quem achou. Me contou que Osmar estava de bruços entre os pés de mandioca, os braços abertos, como se tivesse tentado abraçar a terra antes de ir. Faz 4 anos. 4 anos. 2 meses e uns dias que não consigo mais contar direito. Fiquei com 3 filhos e um buraco no peito que o vento do sertão entrava e saía à vontade. O Tiago tinha 11 anos na época, a Rosana, 9. O caçula, o Juninho, tinha 5 e ainda chamava pelo pai à noite, achando que ele estava dormindo no curral com os animais, que foi o que eu disse para ele no começo, porque não sabia como explicar o que nem eu entendia direito. Os meses que se seguiram foram uma coisa que eu não tenho palavra para descrever. Não é pobreza que assusta mais. Pobreza eu já conhecia desde pequena, já tinha virado velha conhecida, já sabia o nome de cada um dos seus filhos. O que assusta é a pobreza com fome de verdade. Aquela fome que não deixa a criança dormir, que faz a barriga roncar alto no silêncio da madrugada, que deixa os olhos fundos e os braços finos e o choro mole, sem força nem para chorar com vontade. Naquela tarde, a tarde que mudou tudo, a tarde que eu ainda revejo toda vez que fecho os olhos, eu estava sentada na soleira da porta da nossa casa. Casa é palavra grande para o que era aquilo. 4 paredes de adobe, chão batido de terra, telhado de telha-canal, com 2 telhas quebradas que a chuva entrava por elas como se fosse visita esperada. Uma janela pequena com vidro rachado vedado com fita adesiva velha. Uma mesa, 2 cadeiras, um colchão que os 3 filhos dividiam. A parede, que um dia foi branca, estava cor de cinza e rachada em várias direções, como um mapa de lugar nenhum. Eu estava sentada com um papel nas mãos. Era a conta da mercearia do seu Toninho. R$12,80. Uma dívida pequena que havia semanas eu não conseguia pagar. E seu Toninho, que era boa gente, mas também tinha família para sustentar, tinha me dito na última vez que não podia mais fiar. Aquele papel de R$12,80 pesava nas minhas mãos,
como se fosse 12 quilos. Os meninos estavam ao meu redor. O Tiago encostado na parede, olhando o horizonte com aquele jeito dele de fingir que não estava com fome. A Rosana sentada no chão de terra, com os joelhos abraçados, os olhos grandes e quietos me observando. E o Juninho, o meu bebê de 9 anos, sentado pertinho de mim, com a mãozinha no estômago. "Mãe", ele falou, com aquela voz mole de quem não tem mais energia nem para reclamar, "a minha barriga está doendo." Eu olhei para ele e não disse nada. O que eu podia dizer? A panela estava vazia, o fogão estava frio. Na despensa, que era uma prateleira de madeira pregada na parede, tinha um punhado de fubá que não chegava para fazer mingau para todos, um caldo de feijão que eu tinha esticado por 3 dias e que agora era mais água do que feijão, e meio pacote de macarrão que eu estava guardando como se fosse ouro. Já tinha vendido o que tinha para vender. As panelas boas que ganhei de casamento, fui vendendo uma por uma. A cadeira de balanço, que era da minha mãe. O rádio velho que Osmar comprou numa feira de Jeremoabo e que ficava tocando forró toda a tarde. O cobertor de retalhos que minha avó fez. Fui vendendo as coisas como quem vai arrancando os próprios dentes, com dor, devagar, uma de cada vez. E mesmo assim não era suficiente. O sol estava descendo no horizonte, aquele sol vermelho e gordo do sertão baiano que parece que está sangrando quando some. A poeira vermelha da estrada de chão levantou com uma brisa fraca e entrou no terreiro, pousando em tudo, nos meus ombros, nos cabelos despenteados dos meninos, nas sandálias furadas do Juninho. Lá longe, um João de Barro cantou 3 vezes e calou. Eu olhei para os meus filhos. O Tiago, que tentava ser homem com 11 anos de idade. A Rosana, que já entendia tudo cedo demais e ficava quieta do jeito que criança não devia ficar quieta. O Juninho com a barriga doendo. E pensei, Deus, se o Senhor existe, me diz o que eu faço agora. Foi quando ouvi o barulho. Não era barulho de gente. Era um barulho seco, como alguma coisa se desprendendo. Olhei para a parede ao lado da porta e vi. Uma fresta que sempre esteve ali entre 2 adobes tinha se alargado, provavelmente com o calor do dia, e de dentro da fresta, saindo como língua de papel velho, apareceu o canto de alguma coisa. Levantei devagar, me aproximei, meti os dedos na fresta com cuidado e puxei. Era um papel dobrado em 4, amarelado, com as dobras tão antigas que quase se desfaziam no lugar onde eu dobrei. Alguém tinha colocado aquilo ali dentro faz tempo. Quanto tempo? Não sabia dizer. O papel estava ressecado, mas inteiro, guardado pela sombra e pela terra seca que fez ele durar. Abri com cuidado, com o coração batendo mais rápido do que eu esperava. As palavras eram difíceis. Eu não estudei muito. Aprendi a juntar as letras, a escrever meu nome completo e ler carta quando precisava, mas documento, linguagem de cartório, aquelas palavras compridas e formais, isso era outro mundo. Mas eu fui devagar, juntando sílaba por sílaba, e um nome foi se formando no meio daquelas palavras difíceis. Um nome que eu conhecia de cor, Osmar Lacerda. As minhas mãos começaram a tremer. Os meninos vieram para perto, sentindo que alguma coisa tinha mudado no ar, que a mãe estava diferente. O Tiago olhou por cima do meu ombro tentando ler. A Rosana ficou do meu lado, quieta. O Juninho só me olhava, sem entender, mas sentindo. Eu fui juntando mais palavras. Fração correspondente à propriedade rural denominada Rancho das Pedras Brancas, município de... pertencente também ao herdeiro. Eu parei de respirar, li de novo, e de novo, 3 vezes. E na terceira vez entendi o que aquele papel estava dizendo. Aquele documento, velho, amarelado, escondido dentro da parede da minha casa por quem sabe quantos anos, dizia que uma parte de uma fazenda da região pertencia ao meu marido, ao Osmar. E se pertencia ao Osmar, pertencia aos filhos do Osmar. Pertencia a nós. Eu levantei os olhos do papel e olhei para o horizonte. O sol tinha quase sumido.
O céu estava vermelho e roxo, aquela cor que no sertão a gente chama de céu de viúva. Lá longe, a caatinga era um recorte escuro e torto contra aquela luz. O Juninho puxou a minha roupa. Mãe, a gente vai comer? E eu olhei para ele, olhei para o papel, olhei para a casa caindo aos pedaços atrás de mim, e não respondi naquela hora. Mas naquela noite, enquanto os três dormiam abraçados no colchão único e o vento do sertão assobiava pelas telhas quebradas, eu fiquei sentada na soleira da porta, com o papel dobrado no colo e o coração dividido entre a esperança mais funda que eu sentia em anos e o medo mais antigo que eu conhecia. O medo de quem já aprendeu que coisa boa que aparece pra gente pobre nunca vem de graça. Nunca. Antes do galo cantar, eu já tinha tomado minha decisão. Acordei os três antes do sol. Não precisei sacudir muito. Criança com fome não dorme fundo. Dorme aquele sono raso, inquieto, que qualquer barulho rompe. O Tiago abriu os olhos e já estava sentado antes de eu terminar de chamá-lo. A Rosana ficou um segundo com os olhos fechados, como se precisasse reunir forças para encarar mais um dia. O Juninho choramingou, se aninhou, tentou fugir do acordar, mas a fome não deixou. Levanta, meu filho. A gente vai sair cedo hoje. Para onde, mãe? Ele perguntou com a voz ainda grossa de sono. Eu dobrei o papel com cuidado e guardei dentro do sutiã, pertinho do peito. Lugar mais seguro que eu conhecia. A gente vai buscar o que é nosso. Saímos quando o céu ainda estava daquela cor roxa escura que antecede o amanhecer no sertão. Não é noite, não é dia, é uma coisa no meio que parece que o mundo está pensando se vale a pena clarear. O ar estava frio, aquele frio seco de madrugada de caatinga que pega na garganta e faz a gente tosse sem estar doente. O chão de terra batida do terreiro estava úmido do sereno, e os pés do Juninho, nas sandálias furadas, molharam logo. Eu não tinha dinheiro para ônibus. Fomos a pé. A estrada de chão vermelho que saía da nossa casa e ia até o centro do município eram uns 8 quilômetros. Eu conhecia cada curva, cada buraco, cada pé de jurema que crescia torto na beira. Tinha andado aquela estrada centenas de vezes com o Osmar, com os meninos pequenos, com cansaço e com alegria, e com tudo que uma vida de sertão carrega. Mas naquela manhã, ela parecia diferente, parecia mais longa. Ou era eu que estava mais pesada por dentro? O Tiago andava na minha frente, abrindo o caminho no escuro, fingindo que não estava com medo. A Rosana caminhava do meu lado, de vez em quando olhava para mim, com aqueles olhos que perguntavam sem falar. O Juninho ia de mão dada comigo, tropeçando de sono a cada 3 passos, mas sem soltar minha mão. Quando o sol começou a nascer, a caatinga foi se revelando aos poucos. Primeiro as silhuetas, os mandacaros altos e tortos, as juremas encolhidas, as aroeiras com seus galhos finos. Depois as cores, o cinza azulado virando dourado, a terra vermelha ascendendo, o céu se abrindo num laranja que não tem pintor que copie. E junto com a luz, o barulho. Os pássaros que acordam primeiro, a asa branca, o rolinha, o bem-te-vi gritando longe. O cheiro de terra molhada de sereno, aquele cheiro de mundo recomeçando que só quem viveu no campo sabe o que é. Eu respirei fundo. Pensei no Osmar. Ele adorava essa hora do dia. Dizia que era quando Deus mostrava que ainda estava de olho no sertão. Eu ficava na cama escutando ele sair cedo e às vezes levantava e ficava na janela só para ver ele caminhar para o roçado com a enxada no ombro, recortado pela luz da madrugada, aquele homem largo e quieto que era o único mundo que eu conhecia. Mãe, a Rosana puxou meu braço. Quanto tempo ainda? Já está chegando, filha. Estava mentindo. Ainda faltava metade do caminho. Mas às vezes mentira de mãe é misericórdia. O nome no documento era Fazenda Pedras Brancas. Eu conhecia aquela fazenda de nome.
como todo mundo da redondeza conhecia. Era a maior propriedade do município, com uns 300 e tantos alqueires de terra, criação de gado Nelore, um açude grande, casa-sede com varanda e tudo. Pertencia à família Queiroz há gerações. O patriarca tinha morrido faz uns 10 anos, e agora quem tocava era o filho mais velho, Nereu Queiroz, homem de 50 e poucos anos, grosso, de chapéu de couro e voz que ecoava. Gente de fazenda grande naquele sertão era gente de outro planeta. Você via o carro deles passar na estrada e já sabia. Era uma caminhonete nova, envidraçada, levantando a poeira vermelha como se a estrada fosse deles, que era de certa forma. Você ia no cartório e via os nomes deles em tudo. Você precisava de alguma coisa e sabia que ou passava pela mão deles ou não passava. Eu nunca tinha entrado naquela fazenda. Nunca tinha tido motivo. Até aquela manhã. Quando a porteira de ferro apareceu no fim da estrada, eu parei. Era imponente do jeito que coisa de gente rica é imponente. Não só pelo tamanho, mas pela intenção. Ferro trabalhado, placa de metal com o nome gravado, corrente grossa com cadeado. Do lado de cada porteira, eu era Benedita, a viúva pobre de Osmar Lacerda, com 3 filhos com fome e um papel velho guardado no sutiã. Do lado de lá, era outro mundo. O Tiago ficou de mão na porteira olhando. "É aqui, mãe? É aqui." "E como a gente entra?" Eu não respondi. Cheguei na porteira, puxei a corrente e gritei: "Olá, tem alguém?" O silêncio que veio foi longo. Só o vento entre os galhos da aroeira, o cheiro de esterco seco misturado com capim, uma garça passando longe no céu. Depois ouvi passos, um cachorro latiu distante, e um homem apareceu vindo do lado da casa, devagar, com desconfiança impressa no rosto. Era um vaqueiro, velho, encarquilhado, com chapéu de palha e perneira de couro. Me olhou de cima a baixo. Olhou os meninos. "O que é que quer?" "Preciso falar com o dono, com o seu Nereu. Ele não está em hora de visita, não." "Não é visita," eu disse, e eu mesma me surpreendi com o firme que saiu. "É assunto de terra." O vaqueiro me estudou por um longo tempo. Tinha uma expressão que eu conhecia bem, a expressão de quem está calculando se você merece ou não merece atenção. Mulher pobre, 3 filhos mal vestidos, sandália ruim, cabelo no rabo de cavalo. A conta que ele estava fazendo não estava saindo a meu favor, mas alguma coisa no meu olhar deve ter dito que eu não ia embora. Ele cuspiu no chão. Girou. "Espera aqui." Esperamos 40 minutos na sombra de um pé de angico que crescia do lado de fora da porteira. O Juninho sentou no chão e ficou brincando com um graveto. A Rosana ficou de pé, quieta, olhando a fazenda com aqueles olhos que pareciam estar guardando tudo para nunca esquecer. O Tiago ficou ao meu lado, tentando parecer maior do que era, os ombros eretos, o queixo levantado. Aquele menino me partia o coração do tanto que ele tentava ser o homem da casa. Quando Nereu Queiroz apareceu, veio a pé, devagar, do jeito de quem está acostumado a fazer todo mundo esperar. Era exatamente como eu imaginava. Grande, largo, com aquela barriga de homem que nunca passou fome. Chapéu de couro escuro, camisa xadrez de manga comprida mesmo no calor. O rosto era curtido de sol, com bigode grosso e olhos que eram de um castanho tão escuro que pareciam pretos. Me olhou como eu sabia que ia me olhar, como quem olha uma mosca pousada na fresta da porta. "O que é que quer, mulher?" Eu não abaixei o olhar. Tirei o papel de dentro do sutiã, desdobrei com as mãos que tremiam, e eu odeio que tremiam, mas tremiam, e estendi para ele através da porteira. Ele não pegou de imediato. Ficou me olhando primeiro, como se quisesse deixar claro quem mandava ali. Depois pegou, abriu, leu. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios daquela manhã. Era um silêncio carregado, o tipo de silêncio que tem peso. Eu vi alguma coisa passar no rosto dele, rápido, tão rápido que quase perdi. Um enrijecimento,
uma sombra, alguma coisa que ele fechou depressa antes que eu pudesse identificar direito. Ele leu o papel uma segunda vez, mais devagar, os olhos indo e vindo pelas linhas. Quando levantou o olhar para mim, já tinha se recomposto. Onde você achou isso? Na minha casa. Na parede. Na parede. Ele repetiu com um tom que não era pergunta. Era descrença. E você sabe o que isso é? Sei sim, sei ler. Documento de 60 anos atrás não vale nada, mulher. Então por que o senhor está segurando ele com essa força toda? Ele olhou para minha mão. Depois para mim. E eu percebi que tinha acertado. Porque ele estava, de fato, segurando o papel com os dedos um pouco mais apertados do que precisava. Isso aqui pode ser falsificado. Pode ser qualquer coisa. Gente já tentou me passar a perna antes com documento assim. Meu marido se chamava Osmar Lacerda. O senhor conhecia ele? Uma pausa. Pequena, mas existia. Não, mentira. Eu vi. Não sei como, mas vi. Da mesma forma que mulher que viveu 21 anos com um homem aprende a ler o silêncio dele, eu aprendi a ler o silêncio dos outros. Tinha alguma coisa naquela pausa de meio segundo que dizia que ele conhecia o nome do meu marido. Esse documento diz que uma parte dessa propriedade pertence aos herdeiros do Osmar. Eu falei devagar, com cuidado, como quem está colocando os pés em chão, que pode ceder. Esses herdeiros são meus filhos, esses aqui. Eu me virei levemente e os meninos estavam lá. O Tiago com o queixo levantado, a Rosana quieta, o Juninho que tinha parado de brincar com o graveto e estava me olhando com os olhos fundos. Nereu Queiroz olhou para as crianças. Por um segundo, só um segundo. Alguma coisa passou no rosto dele que não era raiva nem desprezo. Era outra coisa, não sei nomear. Passou rápido demais. Isso aqui precisa ser verificado, ele disse, e a voz tinha voltado ao tom duro. Não posso fazer nada com papel assim sem consultar advogado. Eu entendo isso. Pode ser processo longo, caro. Eu entendo isso também. E por que você acha que isso é legítimo? Eu respirei fundo. Porque meu marido nunca mentiu para mim em 21 anos. E esse papel tem o nome dele. Alguém escondeu aquilo na parede da minha casa. Alguém que queria que ficasse escondido. Outra pausa, mais longa dessa vez. Nereu Queiroz amassou levemente a borda do papel. Um gesto inconsciente. O tipo de coisa que a mão faz quando a cabeça está trabalhando rápido demais. Depois virou de costas. Deu uns 3 passos em direção à casa. Os meninos se agarraram em mim. O Juninho enfiou a cabeça no meu lado. O Tiago estava rígido. A Rosana fechou os olhos. Eu pensei, acabou. Vim até aqui. Esgotei o que me restava de coragem e acabou. Mas então ele parou. Ficou parado de costas por um tempo, que pareceu muito mais longo do que foi. Respirou fundo. Eu ouvi, mesmo da distância, e virou. Entra. A casa, sede da fazenda Pedras Brancas, era tudo que minha casa não era. Piso de cerâmica fria, paredes grossas que guardavam o fresco, móveis pesados de madeira escura, o cheiro de café passado e cera de piso misturados. Fotos nas paredes, gerações de Queiroz olhando de dentro das molduras com aquele ar de permanência, de quem acha que vai durar para sempre. Nereu nos levou para uma sala de jantar grande e mandou a empregada trazer água. O Juninho ficou olhando para tudo com os olhos arregalados. A Rosana ficou sentada na beira da cadeira, as mãos no colo, como se tivesse medo de encostar errado. O Tiago ficou de pé atrás de mim, de guarda. Nereu sentou na cabeceira da mesa. Me olhou. Conta de onde você tirou esse documento. E eu contei. Enquanto eu falava, ele ouvia com aquela expressão fechada, os dedos entrelaçados em cima da mesa, os olhos nunca saindo do meu rosto. Quando terminei, ficou em silêncio por um longo tempo. Tem mais alguém que sabe disso? Ele perguntou. Não. Tem certeza? Saí de madrugada. Só eu e os meninos. Ele assentiu devagar. Tinha alguma coisa no jeito que ele perguntou que fez o frio subir pela minha espinha.
Não era curiosidade. Era outra coisa. Parecia alívio, o tipo de alívio que pessoa sente quando descobre que um problema ainda é controlável. E naquele momento, sentada na cadeira pesada daquela casa grande, com o papel na minha mão e meus 3 filhos ao meu redor, eu entendi pela primeira vez a dimensão do que eu tinha encontrado. Aquilo não era só um documento, era um segredo velho e enterrado que alguém tinha trabalhado muito para manter escondido. E eu tinha acabado de revelar para a pessoa errada que sabia onde ele estava. A empregada trouxe água, e trouxe, sem que ninguém pedisse, um prato de biscoito e um copo de leite para cada criança. O Juninho olhou para mim antes de pegar. Eu fiz que sim com a cabeça, e enquanto ele bebia aquele leite com os 2 olhinhos fechados de satisfação, eu segurei o papel com força, respirei fundo e me preparei para a luta que eu ainda não sabia o tamanho. Naquela noite eu não dormi. Voltamos para casa no fim da tarde, com o sol já baixo e a sombra da caatinga se alongando na estrada de chão como dedos finos tentando nos alcançar. Nereu Queiroz tinha dito que precisava de tempo, que ia consultar o advogado dele, que eu não devia comentar com ninguém até ele dar um retorno. Falou tudo isso com aquela voz pausada de quem está acostumado a ser obedecido, e eu ouvi tudo. Acenei com a cabeça e guardei cada palavra no lugar certo da memória. O lugar onde a gente guarda as coisas que precisa entender melhor antes de confiar. Os meninos voltaram em silêncio. O Juninho dormiu no meu colo nos últimos 3 quilômetros, pesado como saco de areia. E eu fui carregando ele com o braço dormente, sem reclamar, porque aquele peso era o melhor peso que eu conhecia. A Rosana andava com os olhos no chão, pensativa. O Tiago olhava para os lados da estrada com aquela atenção nova que me preocupava. Aquela atenção de menino que sentiu que o mundo ficou maior e mais perigoso de repente. Quando chegamos em casa, aqueci o macarrão que tinha sobrado, dividi em 3 partes iguais e não comi. Disse que não estava com fome. Era mentira, mas era o tipo de mentira que mãe aprende a fazer sem culpa. Depois que os 3 dormiram, fui sentar na soleira da porta com o papel no colo e fiquei olhando para a escuridão do sertão. Não tem escuridão como a do sertão à noite. É uma escuridão completa, sem beira, só quebrada pelas estrelas, que ali são muitas e próximas, como se o céu estivesse mais baixo. Os grilos cantavam em coro constante. Lá longe, um cachorro latiu 3 vezes e parou. O vento estava morno e seco, trazendo cheiro de poeira e de mandacaru com flor. Eu abri o papel de novo. Tinha lido tantas vezes que já conhecia cada mancha, cada dobra, cada palavra difícil que eu tinha decodificado aos poucos. Mas agora eu precisava entender o que eu ainda não tinha entendido, o contexto, o porquê, a história por trás das palavras formais de cartório. O documento era uma escritura de divisão de herança, datada de 1963. O nome que aparecia como beneficiário, junto com outros 2 nomes que eu não conhecia, era Osmar Ferreira Lacerda, o nome completo do meu marido, com o Ferreira do meio que ele nunca usava, que eu mal sabia que existia. E a propriedade descrita era a Fazenda Pedras Brancas, com todos os seus limites e confrontações, dividida entre 3 herdeiros em partes iguais. 3 herdeiros. Eu fiquei olhando para aquele número. 3. Quem eram os outros 2? Um dos nomes eu consegui juntar devagar, sílaba por sílaba, na fraca luz que vinha da janela. Antenor Queiroz Filho. O nome me parou. Queiroz. O mesmo sobrenome do Nereu. Parente? Pai? Tio? Algum Queiroz de geração passada que tinha alguma ligação com o meu Osmar que eu nunca soube? O segundo nome era mais difícil. A tinta tinha borrado naquele trecho, como se água tivesse tocado o papel em algum momento distante. Eu tentei por um bom tempo, inclinando o papel em vários ângulos, mas o melhor que consegui juntar foi algo que começava com Seve, Severo, Severino. Não dava para ter certeza. Dobrei o papel, fiquei olhando para o céu. O Osmar nunca me falou de herança.
Nunca me falou de fazenda, de terra, de direito. Era um homem que vivia do que plantava, que aceitava o que tinha com uma paciência que às vezes me irritava e que agora eu entendia ser, na verdade, uma forma de dignidade. Mas será que ele sabia? Será que aquele papel estava na parede porque ele colocou ali, guardando, esperando o momento certo? Ou estava ali porque alguém colocou, sem ele saber, escondendo o que era dele? Teve uma noite, uns 2 anos antes de ele morrer, que ele ficou sentado na soleira dessa mesma porta por muito tempo. Eu lembro porque era tarde. Eu tinha levantado para beber água e ele não estava na cama. Fui até a porta e ele estava lá, olhando para a escuridão exatamente como eu estava agora. Osmar? Eu tinha chamado. Ele demorou para responder. Vai dormir, Bena. Aconteceu alguma coisa? Não. Uma pausa. Tem coisa que eu precisava ter feito e não fiz. É tudo. Eu fui dormir sem entender. Agora eu entendia. Ou achava que entendia. 3 dias depois, quando eu já estava convencendo a mim mesma de que Nereu Queiroz não ia dar retorno nenhum e eu precisava pensar em outro caminho, apareceu na minha porta um homem que eu nunca tinha visto. Era tarde da manhã. O sol já estava alto e impiedoso. Aquele calor seco que resseca o lábio e faz a vista turvar na linha do horizonte. Eu estava no fundo do quintal, tentando consertar um cercado de palha, quando ouvi o carro parar na frente da casa. Um carro, não uma caminhonete, o que já era diferente. Depois ouvi passos na terra. Dona Benedita? Me virei. Era um homem de uns 40 anos, magrinho, com calça social e camisa branca de manga comprida, que era loucura usar naquele calor. Óculos finos, pasta de couro preta debaixo do braço, tinha aquele jeito de pessoa de cidade que foi para o interior e está desconfortável com a poeira, com o sol, com tudo. Sou eu, respondi sem me aproximar. Meu nome é Dr. Marcos Andrade, sou advogado. O senhor Nereu Queiroz me mandou aqui para conversar com a senhora sobre o documento que ela apresentou. Eu limpei as mãos na saia e vim devagar até ele. Os meninos estavam na escola municipal a 2 quilômetros, que eles iam a pé todo dia. Eu estava sozinha, e aquele detalhe de repente pareceu importante. Pode entrar, eu disse. Sentamos na sala. Ele colocou a pasta em cima da mesa com um cuidado de quem não quer encostar em nada. Olhou rapidamente para os cantos da casa, com aqueles olhos de quem está avaliando, e abriu a pasta. A senhora tem o documento? Tenho. Posso ver? Eu fui buscar no quarto. Tinha passado a guardar embaixo do colchão, não mais no sutiã, e trouxe. Ele pegou, examinou por um longo tempo, virou, olhou no verso, aproximou dos óculos. É autêntico, ele disse por fim, e a voz saiu levemente diferente. Tinha uma tensão nova nela que ele tentou esconder e não conseguiu totalmente. É um documento legítimo. Eu sei. A senhora sabe o que isso significa juridicamente? Significa que meus filhos têm direito a uma parte da fazenda Pedras Brancas. Ele me olhou por cima dos óculos. Significa que pode ter um direito, sim. Dependendo de vários fatores, prescrição, uso capião, outros herdeiros envolvidos, documentação complementar. Doutor, eu interrompi, e ele ficou em silêncio, surpreso. O senhor foi mandado aqui pelo Nereu Queiroz, não foi? Fui, mas... Então o senhor não é meu advogado. É o advogado dele. Uma pausa. Eu estou aqui para buscar uma solução amigável para todas as partes. E qual seria essa solução? Ele abriu outra página na pasta. Era um documento novo, impresso, com muitas linhas e um espaço em branco no final. O senhor Nereu está disposto a oferecer uma compensação financeira pela cessão dos direitos sobre o documento. Um valor justo, considerando as circunstâncias... Quanto? Ele falou um número. Eu olhei para ele. Olhei para o número escrito no papel. Era dinheiro. Era mais dinheiro do que eu tinha visto junto em muitos anos. Era comida, era calçado para os meninos, era telha nova, era remédio quando precisasse. Era alívio imediato, concreto, real.
e era também uma fração ínfima do que aquela terra valia. Quanto vale a fazenda Pedras Brancas? Eu perguntei. Isso não é... Quanto vale, doutor? Ele ficou em silêncio. 300 alqueires de terra no sertão da Bahia com açude, pasto formado e cabeças de gado. Quanto vale? Ele ajeitou os óculos. Não respondeu. Não precisava. Eu já sabia que o número que ele tinha me oferecido era uma ofensa disfarçada de generosidade. Eu não vou assinar isso. Ele fechou a pasta devagar. Dona Benedita, a senhora precisa entender que um processo judicial pode demorar anos. A senhora tem recursos para isso? Advogado? A senhora sabe quanto custa. Eu sei quanto custa não ter nada, eu disse. Já paguei esse preço a vida toda. O doutor pode levar esse papel de volta para o seu Nereu e dizer que eu preciso pensar. A senhora vai se arrepender. Isso é ameaça? A palavra saiu antes que eu pensasse e ficou no ar entre nós dois como uma fagulha. Ele ficou olhando para mim. Eu olhei de volta com o coração martelando, mas o rosto quieto. Não, ele disse por fim. É um conselho. Obrigada pelo conselho. Ele pegou a pasta, levantou, deu uma olhada última pela sala e saiu. Ouvi o carro partir levantando poeira. Fiquei sentada na cadeira por um bom tempo sem me mover. As mãos estavam frias, apesar do calor. Eu tinha recusado o único dinheiro que tinha aparecido na minha frente em meses. Tinha mandado embora uma solução, mesmo que injusta. E agora estava sozinha, com um documento que eu não sabia como usar, contra gente que tinha terra, dinheiro, advogado e toda a vida acostumada a ganhar. Mas tinha uma coisa que me impediu de assinar aquele papel. Não era teimosia, não era orgulho. Era o segundo nome que eu não tinha conseguido ler direito no documento. O nome borrado que começava com Seve, porque se havia 3 herdeiros naquele documento, e um era meu marido, e outro era um Queiroz. Então havia um terceiro. Um terceiro que também tinha direito. Um terceiro que talvez não soubesse, ou que talvez soubesse e estivesse sendo silenciado também. Ou que talvez já tivesse sido silenciado de outro jeito. Eu precisava encontrar esse nome. E naquela tarde, quando os meninos voltaram da escola e eu esquentei o feijão ralo e coloquei pão na mesa que a Rosana tinha trazido da escola, a professora dela às vezes mandava comida junto com o dever. Nossa Senhora abençoe aquela mulher. Eu fiz uma pergunta casual, olhando para o prato. Vocês sabem se tem alguém de sobrenome Severino ou Severo aqui na região? Família antiga? O Tiago levantou os olhos. Tem a dona Zefa Severino, lá no Riacho Fundo. A senhora da Casa Verde que a gente passa quando vai para o mercado. Eu levantei o olhar para ele. Quanto tempo ela mora lá? Sei não. Parece que ela é daqui desde sempre. É bem velha. Eu assentei com a cabeça e não falei mais nada. Mas naquela noite, de novo na soleira da porta, de novo com o papel no colo e as estrelas em cima, eu tinha um nome e um endereço. E a certeza crescente de que o meu marido tinha morrido carregando um segredo que era grande demais para um homem só. E que alguém, em algum lugar, havia trabalhado muito para garantir que esse segredo fosse para o chão com ele. O vento virou naquela hora, trouxe cheiro de chuva de longe, aquele cheiro verde e pesado que no sertão anuncia a água com horas de antecedência. E eu fiquei pensando se era sinal ou coincidência, se o Osmar estava me mandando recado do jeito que sabia. Pela linguagem que os dois a gente sempre entendeu. O cheiro da terra, o vento que vira, a chuva que vem. Me ajuda, Osmar, eu murmurei para a escuridão. O vento não respondeu, mas também não parou. Fui no sábado de manhã. Deixei o Tiago tomando conta dos menores, com a recomendação firme de não abrir a porta para ninguém que ele não conhecesse. E a seriedade com que ele acenou a cabeça me disse que ele já entendia mais da situação do que eu tinha contado. Crianças do sertão amadurecem rápido, não por escolha, por necessidade. O Tiago tinha 12 anos e olhos de homem que já aprendeu que o mundo não costuma ser gentil com quem não tem. Saí com o sol ainda baixo.
O Riacho Fundo ficava a uns 5 quilômetros da minha casa, mas em direção oposta ao centro. Você pegava uma estrada de chão que desviava do asfalto logo depois da ponte velha de madeira, entrava no meio da caatinga fechada e seguia por uns 2 quilômetros até o lugar onde o terreno baixava, e aparecia uma faixa de vegetação mais verde, mais densa, sinal de água perto. Eu tinha passado por aquela estrada algumas vezes, mas nunca tinha entrado no Riacho Fundo de verdade. Era daqueles lugares que existem no mapa mental de todo mundo da região, mas que ninguém visita sem motivo. A manhã estava linda e eu não tinha cabeça para perceber. O céu era daquele azul profundo de início de dia no sertão, sem uma nuvem, com o sol ainda laranja e a sombra das plantas ainda longa no chão vermelho. Os pássaros faziam barulho em todo o canto, tico-tico, sabiá do campo, aquela cigarra doida que começa cedo e não para. O cheiro de marmelada com orvalho. A poeira ainda molhada de sereno que amortecia o barulho dos meus passos. Em outras circunstâncias, eu teria parado para sentir tudo aquilo. Mas eu ia com o papel guardado no sutiã e o coração acelerado de quem está indo fazer uma coisa sem saber exatamente o que vai encontrar. A Casa Verde apareceu depois de uma curva fechada entre 2 pés de umbu. Era pequena, de adobe como a minha, mas com a fachada pintada de um verde desbotado que um dia deve ter sido bonito e agora estava descascando em tiras. Tinha um jardim de frente improvável para o sertão. Cactos ornamentais em latas enferrujadas, um pé de Santa Bárbara com flores vermelhas, um vaso de barro com uma planta que eu não reconhecia. A porta estava aberta. Da janela saía um fio de fumaça de fogão a lenha e o cheiro de café com canela que me deu uma vontade repentina e traidora de chorar. Parei no portão de madeira. "Boa tarde", chamei e me corrigi logo. "Bom dia. Tem alguém?" Um silêncio. Depois um barulho de cadeira arrastando. Depois passos lentos. A mulher que apareceu na porta era muito velha. Não tinha como saber a idade exata. Podia ter 70, podia ter 90. O sertão envelhece de um jeito que embaralha as datas. Era pequena, curvada, com cabelo completamente branco, preso num coque baixo, vestido florido até o joelho, chinelo de dedo. O rosto era um mapa de rugas fundas, a pele tão curtida de sol que parecia couro trabalhado. Mas os olhos eram vivos, escuros, alertas. O tipo de olho que viu muita coisa e não esqueceu nenhuma. Me olhou por um longo tempo sem falar. "Bom dia", eu disse de novo. "A senhora é Dona Zefa?" "Sou", ela disse. A voz era surpreendentemente forte para o tamanho do corpo. "E a senhora é quem?" "Meu nome é Benedita. Benedita Lacerda. Sou viúva do Osmar Lacerda, de Jeremoabo." Alguma coisa passou no rosto dela. Rápido como passou no rosto do Nereu, mas completamente diferente. No rosto do Nereu tinha sido fechamento, cálculo, defesa. No rosto da Dona Zefa foi outra coisa. Foi como se uma pedra caísse dentro de um poço fundo e ela ficou esperando o barulho do impacto lá embaixo. "Entra", ela disse. A casa por dentro era o oposto do que eu esperava. Pequena como era, estava tomada de coisas, não bagunça, mas acúmulo de vida longa. Prateleiras com potes de vidro cheios de ervas secas, sementes, raízes, santos em todo canto, São Francisco, Nossa Senhora Aparecida, um sagrado coração de Jesus com a tinta descascando. Fotografias em molduras de madeira nas paredes, uma rede de algodão numa das quinas, uma mesa coberta com toalha de crochê amarelada, o fogão de lenha no fundo da sala, que aqui era também a cozinha, com a chama baixa e uma chaleira chiando. Ela me fez sentar. Trouxe 2 copos de café sem perguntar se eu queria. Sentou na cadeira de frente e ficou me olhando. "Osmar morreu faz quanto tempo?" Ela perguntou. 4 anos.
Ela acenou com a cabeça devagar, como confirmando alguma coisa que já sabia. E o que te trouxe aqui? Eu tirei o papel. Coloquei em cima da toalha de crochê com cuidado. Ela olhou para o papel. Não pegou. Ficou olhando de cima com as mãos no colo e eu vi as mãos dela apertar levemente, os dedos encarquilhados se entrelaçando com uma força que o resto do corpo não tinha mais. Onde você achou isso? Ela perguntou baixinho. Na parede da minha casa, numa fresta de adobe. Um longo silêncio. O fogão crepitou. Lá fora, um pássaro gritou e sumiu. O cheiro de café e canela estava por todo lado, misturado agora com cheiro de erva seca que eu não sabia o nome. Senta direito, minha filha, ela disse. Isso vai demorar. O nome dela era Josefa Severo Andrade. Severo era o nome borrado no documento. Não era o nome de uma pessoa. Era o sobrenome da família dela. E ela era a única que restava. Enquanto ela falava, eu fui entendendo aos pedaços, juntando as peças como juntei as sílabas do documento. Devagar, com cuidado, tentando não estragar o que estava frágil. O pai dela, Maneco Severo, tinha sido vaqueiro na fazenda Pedras Brancas nos anos 40 e 50. Homem de confiança do velho Antenor Queiroz, pai do atual dono. Num tempo em que fazendeiro e vaqueiro ainda dividiam o mesmo mundo, o mesmo chão, a mesma seca. E no final dos anos 50, quando o velho Antenor ficou doente e sentiu que não ia durar, ele fez uma coisa que os filhos nunca esperavam e nunca perdoaram. Dividiu a fazenda em 3. Um terço para o filho, Antenor Queiroz Filho, que mais tarde seria pai do Nereu. Um terço para o Maneco Severo, o vaqueiro fiel que tinha salvado a fazenda 2 vezes em época de seca braba, que tinha dormido no curral para não perder cabeça de gado, que era mais filho do que empregado, e um terço, o terceiro terço, pro Osmar. Eu parei de respirar. Pro Osmar, eu repeti. Pro Osmar, ela confirmou. Seu marido era filho do Ernesto Lacerda. E o Ernesto Lacerda era irmão de criação do velho Antenor, não irmão de sangue. Irmão de criação que naquele tempo era a mesma coisa ou às vezes mais. Cresceram juntos. O velho Antenor nunca esqueceu. Eu fiquei olhando para ela. O Osmar sabia disso? Ela suspirou fundo. Sabia e não sabia. O pai dele morreu quando ele era novo, antes de explicar tudo direito. Ficou esse documento com a família, passou de mão em mão e em algum momento chegou até o Osmar. Mas o Osmar era homem simples, não entendia de lei, não tinha como brigar sozinho. E o filho do Queiroz, o Antenor Filho, foi comprando os direitos, pressionando, ameaçando, até que o Maneco, meu pai, assinou um papel cedendo a parte dele por um valor que não valia nada. A voz dela ficou dura nessa parte, uma dureza antiga que tinha sido raiva e que o tempo transformou em pedra. Meu pai assinou porque estava com medo. Tinha filho para criar, não tinha recurso. E o fazendeiro sabia disso. Sempre souberam disso. E o terço do Osmar? Nunca assinaram nada. O Osmar nunca cedeu, mas também nunca brigou. Sumiu com esse documento e o Queiroz ficou com a terra toda assim mesmo, na marra, sabendo que tinha um herdeiro que não tinha assinado a cessão, mas que não tinha como brigar. Eu olhei para o papel em cima da toalha de crochê. E agora que o Osmar morreu, passa para os filhos dele. Ela me olhou firme. Passa para você que é a viúva. Passa para os seus meninos. O silêncio que veio foi diferente de todos os silêncios daquela história. Era um silêncio cheio, cheio de anos, de injustiça, de gente pobre que perdeu e gente rica que ficou com o que não era seu. Cheio também de alguma coisa que se parecia com esperança, mas que eu estava com medo de nomear ainda. A senhora foi lá na fazenda? A dona Zefa perguntou. Fui. Levei o documento para o Nereu Queiroz. Ela fechou os olhos. Meu Deus. Ele mandou um advogado na minha casa oferecer dinheiro para eu ceder os direitos. E a senhora assinou? Não assinei. Ela abriu os olhos e me olhou com uma expressão que eu não soube classificar de imediato. Depois entendi. Era respeito.
O tipo de respeito que se paga para quem fez o que ela própria não conseguiu fazer. A senhora foi corajosa, ela disse baixinho. Ou foi burra, eu respondi. Ela deu uma risada seca, curta, como pedra batendo em pedra. No sertão, às vezes, dá no mesmo. Ficamos conversando por quase 2 horas. Ela me contou mais, os detalhes, os nomes, as datas. Eu fui guardando tudo na memória com o cuidado de quem sabe que vai precisar de cada pedaço. Ela sabia de coisas que eu não sabia, e eu tinha o documento que ela nunca tinha visto. Juntas, tínhamos mais do que cada uma tinha sozinha. Quando levantei para ir embora, ela me segurou pelo braço. A mão dela era pequena, mas o aperto era firme. Benedita. Ela me olhou nos olhos. O Nereu Queiroz não é homem de aceitar perder, não. O pai dele já fez coisa feia para manter essa terra. O filho não é diferente. A senhora está me dizendo para ter medo? Estou dizendo para ter cuidado, que é diferente. Ela soltou o meu braço. Medo paralisa. Cuidado salva. Eu assenti. A senhora vai me ajudar? Perguntei. Ela ficou em silêncio por um tempo. Olhou para o santo de São Francisco na prateleira. Olhou para o papel em cima da mesa. Olhou para mim. Tenho 82 anos, ela disse. Passei a vida toda com raiva daquele documento e sem coragem de fazer nada. Uma pausa. Acho que já está na hora. Saí do Riacho Fundo com o sol no meio do céu e a cabeça cheia. O calor era bruto agora, aquele calor de meio-dia que resseca tudo, que faz tremer o ar acima da estrada de chão, que cansa antes de começar. Mas eu andava rápido, com uma energia que não vinha do corpo, vinha de outro lugar, daquele lugar fundo onde a gente guarda a teimosia e a fé quando não tem mais nada. Eu tinha uma aliada, tinha uma história completa, tinha um documento legítimo e tinha 3 filhos em casa com fome que precisavam que eu não fraquejasse. Foi quando ouvi o carro. Vinha devagar atrás de mim na estrada. Aquela estrada era estreita, sem acostamento, com a caatinga fechada dos 2 lados. Ouvi o motor de longe e me desviei para o lado para dar passagem como se faz. Mas o carro não passou. Ficou atrás de mim, devagar, na mesma velocidade que eu andava. Eu continuei andando sem olhar para trás, com o coração começando a bater diferente. A poeira levantada pelas rodas chegava até mim em nuvens finas. O motor era grave, de carro grande, caminhonete provavelmente. Andei mais rápido. O carro andou mais rápido. A curva da Ponte Velha de Madeira estava a uns 300 metros. Se eu chegasse lá, tinha a estrada principal. Tinha visibilidade. Tinha a possibilidade de alguém passar. 300 metros no calor do meio-dia, com caminhonete atrás, pareciam 3 quilômetros. Eu não corri. Aprendi que correr demonstra medo, e medo demonstrado é fraqueza, e fraqueza convida. Andei rápido com a cabeça erguida, os passos firmes na terra vermelha, o suor escorrendo pelas costas e a mão fechada em concha por cima do sutiã onde estava o papel. Quando a ponte apareceu na curva, ouvi a caminhonete parar. A porta abrir. Passos na terra. Dona Benedita, eu parei. Me virei devagar. Era um homem que eu não conhecia. Jovem, uns 30 anos, rosto fechado, boné com a aba virada. Não era vaqueiro, estava arrumado demais. Não era advogado, estava sujo demais. Era aquele tipo de homem que fica no meio, que faz o serviço que os outros não querem aparecer fazendo. O patrão quer conversar com a senhora de novo, ele disse. Eu sei o caminho para a fazenda, respondi. Quando eu quiser conversar, eu vou. O patrão prefere agora. E eu prefiro quando eu quiser. Ficamos nos olhando por um tempo que pareceu longo. O sol batia de frente em mim e eu piscava sem querer. O suor escorria pela têmpora. Lá na caatinga um gavião gritou, aquele grito seco e alto que arrepia, e sumiu. O homem olhou para o papel guardado no meu sutiã. Olhou com muita especificidade, como quem sabia exatamente o que estava ali. A senhora está carregando coisa pesada, ele disse.
Tô acostumada. Outro silêncio. Ele assentiu devagar, com um ar que não era concordância. Era avaliação. Estava me medindo. Estava decidindo alguma coisa. O patrão disse que a oferta ainda está de pé. Ele disse por fim. Mas que não vai ficar de pé para sempre. Vou pensar. A senhora pensa rápido. Virou. Foi pro carro. A caminhonete saiu levantando poeira. Sumiu na curva. E o barulho do motor foi sumindo até que só ficaram os grilos e o vento e o meu próprio coração batendo forte demais. Fiquei parada na estrada por um tempo. As mãos tremiam. Eu deixei elas tremerem. Às vezes a gente precisa deixar o corpo ter o medo que a cabeça não pode mostrar. Depois respirei fundo, coloquei os pés na frente um do outro e atravessei a ponte velha de madeira que estralou debaixo de mim, como sempre estralejava, com o riacho seco embaixo e o sol em cima e a caatinga em volta, e fui em direção à casa onde os meus filhos estavam esperando. Eu precisava de um advogado. E precisava antes que a oferta de pé virasse outra coisa que eu não queria nomear. Naquela noite, eu escrevi uma carta. Não era carta de cartório. Não era documento. Era carta de mão mesmo, com a letra torta que aprendi na escola de Taipa, onde estudei até a 4ª série, num caderno de folha quadriculada, que a Rosana tinha trazido da escola, com algumas páginas sobrando no fim. Escrevi devagar, escolhendo cada palavra com o cuidado de quem não tem palavras de sobra, relendo cada linha com o lábio se movendo baixinho. Endereçada à Defensoria Pública do município. Eu sabia que existia porque a professora da Rosana uma vez tinha mencionado. Diz que era o lugar onde gente sem dinheiro podia buscar direito legal de graça. Na época eu tinha ouvido e esquecido porque não tinha motivo para guardar. Agora eu guardava tudo. Contei o essencial na carta. O documento. O nome do meu marido. A fazenda. A oferta de cessão que eu recusei, o homem na estrada. Não forcei o drama, não enfeitei. Escrevi como quem faz boletim de ocorrência. Data, fato, nome, lugar. Aprendi que exagero faz a gente parecer desequilibrado e desequilibrado não é levado a sério. E eu precisava ser levada a sério mais do que precisava de qualquer outra coisa. Guardei a carta dobrada dentro do caderno da Rosana. Depois, fui verificar os meninos. Dormiam os 3 no colchão, enrolados um no outro como sempre dormiam desde pequenos. O Juninho no meio com os braços abertos, como se estivesse tentando abraçar os 2 ao mesmo tempo, mesmo dormindo. Fiquei na porta do quartinho, os olhando por um tempo que não sei dizer quanto foi. Pensei no Osmar. Ele costumava fazer isso também, ficar na porta olhando os filhos dormindo. Eu acordava às vezes no meio da noite e ele não estava na cama, e eu já sabia onde encontrar. Ia até a porta do quarto dos meninos, e lá estava ele, encostado no batente, quieto, olhando. Quando eu perguntava o que estava fazendo, ele sempre dizia a mesma coisa. Contando minha riqueza, Bena. Eu engoli o nó que subiu rápido pela garganta. Eu tô cuidando deles, Osmar. Eu disse baixinho pro escuro do quarto. Pode ficar quieto que eu tô cuidando. Na segunda de manhã, mandei o Tiago e a Rosana para a escola como sempre. Guardei o Juninho comigo e fui ao centro do município a pé com ele no reboque, que era como chamávamos quando ele andava pendurado na minha mão, arrastando os pés de cansaço. A Defensoria Pública ficava numa sala pequena dentro do Fórum Municipal. Um prédio amarelo de 2 andares com goteira na calha e a placa torta. Tinha uma fila de 5 pessoas na porta quando cheguei. Peguei minha vez, sentei num banco de madeira duro e esperei com o Juninho no colo, folheando uma revista velha que ele não sabia ler, mas ficava olhando as figuras. A espera foi longa. O sol foi subindo e o corredor do fórum foi esquentando. O Juninho adormeceu no meu colo com a revista aberta no peito. Eu fiquei sentada com ele pesado no meu colo e a carta dobrada na mão, e aquele silêncio de prédio público que cheira a papel velho e mofo e expectativa. Quando me chamaram, era quase meio-dia. A defensora pública era uma mulher jovem, uns 30 anos,
cabelo curto, óculos redondos, aquele jeito de quem estudou muito e ainda acredita que estudar muda alguma coisa. Se chamava Doutora Fernanda. Me olhou com atenção quando eu entrei, olhou para o Juninho que acordou atordoado no meu colo e fez um gesto para eu sentar sem cerimônia. Coloquei o documento em cima da mesa dela. Ela pegou, leu de novo. E desta vez, a expressão de quem leu foi completamente diferente de todas as expressões que eu tinha visto até então. Não foi a expressão calculista do Nereu. Não foi a expressão tensa do advogado Dr. Marcos. Foi uma expressão de concentração genuína. A expressão de quem está montando um quebra-cabeça e está reconhecendo as peças. Onde a senhora encontrou isso? Ela perguntou. Eu contei tudo, do começo. A fresta na parede, o nome do Osmar, a ida à fazenda, o advogado, o homem na estrada, a dona Zefa no Riacho Fundo, tudo. Ela foi anotando num bloco amarelo sem me interromper, só de vez em quando fazendo uma pergunta curta e precisa. Quando terminei, ela ficou olhando para as anotações por um tempo. A senhora sabe que isso é sério, ela disse. Não era pergunta. Sei. Documento desse tipo, se autêntico, abre processo de reconhecimento de herança. É longo, é burocrático, vai ter contestação da outra parte com certeza, e a outra parte tem recurso. E eu não tenho. A senhora tem o documento. Ela bateu o dedo na mesa. E tem a dona Josefa Severo como testemunha. Isso não é pouco. A senhora pode me ajudar? Ela tirou os óculos, limpou na blusa, recolocou. Posso representar a senhora. É para isso que estou aqui. Uma pausa. Mas preciso que a senhora entenda o que isso significa. Quando eu protocolar esse processo, não tem mais como tirar. Vai virar público. O Nereu Queiroz vai saber formalmente, vai contratar advogado pesado e as coisas podem ficar complicadas. Eu olhei para o Juninho, que tinha escorregado da minha mão e estava agora em pé do meu lado, encostado na minha perna, olhando a sala com aqueles olhos curiosos e fundos. Já estão complicadas, eu disse. Ela seguiu meu olhar para o Juninho. Ficou olhando para ele por um segundo. Depois, olhou para mim. Está bem. Ela pegou o bloco de novo. Vou precisar de algumas coisas. Certidão de casamento, certidão de óbito do Osmar, certidão de nascimento dos filhos. A senhora tem tudo isso? Tenho guardado em casa. Traz na quinta-feira de manhã. A gente começa na quinta. Saí do fórum com o Juninho na mão e o sol do meio-dia batendo de frente, aquele sol impiedoso que não perdoa ninguém. Mas eu quase não senti o calor. Tinha alguma coisa nova no peito que não sabia bem nomear. Não era alegria. Era mais sólido que alegria. Era aquela sensação de quando você fincou o pé no chão e disse: é aqui, é daqui que eu não saio. Na quinta de manhã, fui ao fórum com os documentos. Mas na quarta à noite, alguma coisa aconteceu. Eu tinha acabado de apagar o lampião e estava deitada quando ouvi. Primeiro achei que era o vento. O vento do sertão faz barulhos estranhos à noite, assobia nas telhas, sacode as folhas secas de um jeito que parece passagem de gente. Mas esse barulho era diferente. Era um barulho com intenção, com direção. Vinha de fora da janela. Fiquei quieta no escuro, de olho aberto, escutando. O Juninho dormia. A Rosana dormia. O Tiago, e isso me tocou o coração de um jeito que dói. O Tiago não estava dormindo. Ouvi o colchão dele ranger devagar e soube que ele também tinha ouvido e estava escutando. O barulho se repetiu. Passos na terra do terreiro. 2, 3 passos, depois pausa. Como quem caminha com cuidado para não fazer barulho, mas a terra seca atrai. Me levantei sem acender nada. Fui até a janela com o coração na garganta e espiei pela fresta da cortina de pano. A noite estava escura. A lua era um quarto minguante que dava pouca luz, mas dava o suficiente. Tinha uma figura no meu terreiro. Homem. Só um pelo que eu via. Parado perto do pé de angico que ficava a uns 10 metros da janela, olhando para casa.
Não estava fazendo nada, estava só parado, olhando, como quem está verificando alguma coisa, ou esperando alguma coisa, ou simplesmente mostrando que estava ali. Que sabia onde eu morava, que podia aparecer quando quisesse. O sangue gelou nas minhas veias apesar do calor da noite. Fiquei na janela sem respirar por um tempo que pareceu 1 hora. A figura não se mexia, só ficava lá, recortada pela meia escuridão, um vulto quieto debaixo do angico. Então a Rosana se mexeu no colchão e fez um barulhinho de sono, e eu me virei involuntariamente para olhar para ela. E quando tornei os olhos para a janela, o terreiro estava vazio. A figura tinha sumido. Nenhum barulho de passos saindo, nenhum barulho de portão, nenhum carro. Sumiu como se tivesse se dissolvido na escuridão do sertão. Fiquei tremendo na janela por um bom tempo. Depois, fui até o colchão do Tiago e me sentei na beira. Ele estava acordado como eu sabia que estava, os olhos abertos no escuro. "Você viu?" Ele perguntou em voz muito baixa. "Vi." "O que era?" Eu não respondi imediatamente. Coloquei a mão na cabeça dele, aquela cabeça de cabelo áspero e cortado curto, e fiquei assim. "Não era nada que vai nos machucar", eu disse. Era mentira e verdade ao mesmo tempo. Mentira porque eu não sabia, verdade porque eu precisava acreditar. "Mãe", ele disse, "a gente precisa sair daqui?" Eu pensei antes de responder. "A gente precisa resolver o que tem que resolver. Depois a gente vê." Ele ficou quieto um tempo. "Eu não vou deixar ninguém machucar vocês", ele disse, com aquela voz de 12 anos tentando ser voz de 20. Eu engoli o nó. "Eu sei, filho, mas essa é minha briga. Você cuida dos seus irmãos. Isso já é muito. Na quinta de manhã eu fui ao fórum, mas antes de sair de casa, fiz uma coisa que nunca tinha feito. Fui até o fundo do quintal onde tinha uma bananeira velha e enterrei uma cópia do documento. Não era cópia de cartório. Eu não tinha dinheiro para isso ainda. Era uma cópia que eu tinha feito à mão durante a madrugada, palavra por palavra, com a letra torta e cuidadosa, num pedaço de papel que a Rosana me deu do caderno. Guardei essa cópia num saquinho plástico, fechei bem e enterrei debaixo da bananeira a uns 30 centímetros de profundidade. Se alguém entrasse na minha casa e encontrasse o original, ainda sobrava aquilo. Era pouco, mas era o que eu tinha. A doutora Fernanda me recebeu na hora certa, analisou os documentos que eu trouxe e começou a montar o processo. Ela ligou na minha frente para um cartório de registro de imóveis para verificar o histórico da propriedade, anotou várias coisas, fez uma cara que eu não soube ler. "O que foi?" eu perguntei. "A propriedade foi registrada integralmente em nome de Antenor Queiroz Filho em 1971, ela disse. 8 anos depois dessa escritura, sem menção a outros herdeiros. Eles apagaram. Eles registraram como se fosse deles inteiro. Ela escolheu as palavras com cuidado. Isso é relevante para o processo. Muito relevante. Bom ou ruim? Depende do juiz. Uma pausa honesta. Pode ser os dois. Ela protocolou o processo naquela tarde. Me ligou no telefone da vizinha. Eu não tinha celular, mas a dona Lourdes do lado tinha e era boa gente. No fim do dia para confirmar. "Tá protocolado, dona Benedita. A partir de agora é oficial." Eu segurei o telefone da dona Lourdes com as 2 mãos e fiquei um tempo sem falar. "Obrigada", eu disse por fim. "Não precisa agradecer, é o que tem que ser feito." Devolvi o telefone para dona Lourdes, que me olhou com aquela expressão de vizinha que sabe que tem coisa séria acontecendo, mas não pergunta porque no sertão tem coisas que se respeitam em silêncio. Ela só colocou a mão no meu ombro por um segundo e foi para dentro de casa. Voltei para o meu lado da cerca. O sol estava descendo, aquele sol vermelho e gordo de fim de tarde no sertão, tingindo tudo de uma cor que era quase alarme. A sombra do angico no terreiro era longa e tranquila, como se a noite anterior não tivesse acontecido. Os grilos já tinham começado. Lá dentro eu ouvia o barulho dos meninos.
O Juninho gritando alguma coisa, a Rosana mandando ele calar, o Tiago tentando fazer a mediação com aquela paciência velha, demais para a idade. Fiquei parada no meio do terreiro por um momento. O processo estava protocolado. Não tinha mais volta. E eu sentia as duas coisas ao mesmo tempo com igual intensidade. O alívio de quem finalmente jogou a pedra que estava carregando. E o medo de quem sabe que o barulho da pedra caindo vai acordar muita coisa que estava dormindo. Foi quando meu olho pegou alguma coisa no chão do terreiro, perto do pé de angico, onde a figura tinha estado parada na noite anterior. Me aproximei devagar. Era um fósforo. Um único fósforo de madeira queimado, deixado no chão com a ponta preta apontada na direção da minha casa. Eu olhei para o fósforo por um tempo longo. Não era ameaça com palavras. Era ameaça sem palavras, que é pior porque não tem como mostrar para ninguém e dizer: olha o que me mandaram. É só um fósforo que qualquer um podia ter deixado por acidente, que o vento podia ter trazido, que não prova nada e ao mesmo tempo diz tudo. Eu peguei o fósforo, segurei na palma da mão. Olhei para ele por um tempo. Depois fechei os dedos em volta dele e fui para dentro de casa. Os meninos vieram correndo quando ouviram a porta. O Juninho se jogou nas minhas pernas. A Rosana veio com o caderno na mão querendo mostrar o dever de casa. O Tiago ficou encostado na parede com aquela expressão de quem pergunta sem perguntar se estava tudo bem. Eu abri o sorriso que eles precisavam ver. Tá tudo bem, eu disse. Quem quer jantar? Naquela noite não dormi de novo, mas desta vez não era só medo. Era uma mistura que eu não sei nomear bem até hoje. Medo sim, mas junto com ele uma clareza que às vezes vem quando a gente chegou num ponto sem retorno e de repente, paradoxalmente, a decisão fica simples. Não fácil, simples, porque já foi tomada, porque já não tem mais o peso da escolha, só o peso das consequências. Eu tinha escolhido. E agora ia carregar. Fiquei olhando para o teto de madeira escura do quarto, ouvindo a respiração dos meus filhos, aquela respiração de sono fundo que é o som mais bonito que existe, e fui pensando no Osmar, fui pensando naquele papel que ele guardou ou que foi guardado sem ele saber. Fui pensando nos anos que passamos sem saber que tinha alguma coisa que era nossa soterrada numa fresta de parede. Quanto tempo a injustiça consegue se manter em pé porque ninguém tem força para enfrentar ela? Muito tempo. A resposta era muito tempo, mas não para sempre, nunca para sempre. Peguei o fósforo queimado que tinha guardado no bolso e olhei para ele na escuridão do quarto. Mal dava para ver, mas eu sabia que estava ali. Aquele palitinho de nada que queria ser ameaça. Eu sorri na escuridão. Não era sorriso de coragem, era sorriso de quem entendeu alguma coisa. Fósforo só pega fogo uma vez. Depois que queimou, não é mais ameaça. É só cinza. Eles tinham queimado o fósforo. Agora era minha vez. O processo levou 11 meses. 11 meses que eu não vou tentar resumir em poucas linhas, porque resumir seria desonesto, seria apagar o peso real de cada dia, cada semana, cada manhã que eu acordei sem saber o que ia acontecer e precisei colocar os pés no chão mesmo assim. 11 meses tem dentro deles muita coisa que não aparece nos documentos de cartório. Tem a noite que a Rosana adoeceu e eu não tinha dinheiro para o remédio. Tem o dia que o Tiago voltou da escola com o lábio partido porque um menino tinha dito que a mãe dele era metida, que queria pegar o que não era seu. Tem as semanas que a doutora Fernanda não tinha novidade. E o silêncio do processo parecia silêncio de derrota. Tem os domingos que eu ia à missa não por fé, mas por falta de outro lugar onde sentar e ficar quieta sem precisar explicar nada para ninguém. Mas tem também outras coisas. Tem a dona Zefa, que foi ao fórum 2 vezes de ônibus, com 82 anos para dar depoimento, sentou na cadeira de frente ao juiz com aquela coluna curvada e aqueles olhos vivos, e contou tudo o que sabia com uma clareza e uma firmeza que a doutora Fernanda me disse depois que foi decisiva.
Tem a professora da Rosana, que soube da situação não sei como, e começou a mandar mantimento de vez em quando, sem nunca chamar de ajuda, sempre dizendo que estava sobrando em casa. Tem a dona Lourdes, que emprestou o telefone sem cobrar nenhuma vez, que ficou na porta ouvindo notícia comigo com a mão no rosto de preocupação genuína. Tem as pequenas solidariedades do sertão, que não aparecem em lugar nenhum, mas que são o que segura a gente em pé quando tudo tenta derrubar. E tem os meninos. Deus do céu, tem os meninos. O Tiago, que acordou cedo todo dia durante aqueles 11 meses sem eu pedir, que ajudou com o que tinha que ajudar, que nunca se queixou de nada na minha frente, mesmo eu sabendo que se queixava sozinho. A Rosana, que em algum momento, durante aquele processo, parou de ser menina da forma que menina devia ser e começou a ter uma seriedade nos olhos que me partia e me enchia de orgulho ao mesmo tempo. O Juninho, que não entendia quase nada, mas que toda noite antes de dormir dizia: "Mãe, quando a gente vai ter uma casa grande?" Com aquela fé simples e total de criança que ainda não aprendeu que o mundo costuma dizer não. Foram eles que me mantiveram de pé. Não a raiva, não a teimosia. Eles. A audiência principal foi numa terça-feira de setembro. Setembro no sertão da Bahia é fim de seca. O pior fim de seca, quando a terra está no limite, quando o gado está magro, quando a caatinga inteira parece cinza e morta, e a poeira vermelha está em tudo, dentro de tudo, até dentro da boca da gente, quando respira. O calor é seco e impiedoso, o tipo de calor que resseca o lábio e faz arder os olhos e tira a paciência de qualquer um. Fui ao fórum de vestido florido que a dona Lourdes tinha me emprestado. O cabelo preso com capricho, os meninos deixados com ela, que tinha insistido em ficar com eles. Levei o documento original numa pasta plástica que a doutora Fernanda tinha me dado. Levei a cópia manuscrita que eu tinha desenterrado debaixo da bananeira. Ela riu quando eu contei que tinha enterrado, mas disse que era exatamente o tipo de coisa que uma pessoa inteligente faz. O Nereu Queiroz estava lá. Era a primeira vez que eu o via desde aquele dia na porteira de ferro. Estava com 2 advogados ao lado, terno, expressão dura. Quando entrou na sala e me viu, me olhou por exatamente 2 segundos e depois desviou o olhar com aquele desprezo calculado de quem quer mostrar que você não merece nem a hostilidade, só a indiferença. Eu o olhei até ele desviar. Não por provocação, por princípio. A audiência durou 3 horas. Eu não vou reproduzir o juridiquês todo, porque não é isso que importa nessa história. O que importa é que a doutora Fernanda foi extraordinária. Apresentou o documento, apresentou o registro de imóveis que mostrava a irregularidade do registro de 1971, apresentou o depoimento escrito da dona Zefa, apresentou uma análise grafológica que tinha conseguido por meio de um contato numa universidade federal que confirmou a autenticidade do papel. O advogado do Nereu contestou tudo. Prescrição, uso capião, falta de provas complementares, uma série de argumentos técnicos que eu não entendia, mas que a doutora Fernanda foi desmontando um por um com aquela voz calma e precisa de quem preparou cada resposta antes que a pergunta fosse feita. Quando me chamaram para falar, eu falei. Falei da forma que sei falar, sem enfeite, sem drama, sem palavra difícil. Contei a fresta na parede, o papel, o nome do Osmar, os filhos com fome, a caminhada até a fazenda, o advogado que veio me oferecer dinheiro para calar, o homem na estrada, o fósforo no terreiro. O juiz me ouviu sem interromper. Era um homem de uns 50 e poucos anos. Óculos, cabelo grisalho, aquela expressão neutra que juiz aprende a manter. Mas quando mencionei o fósforo no terreiro, eu vi alguma coisa nos olhos dele. Não era surpresa. Era reconhecimento. Era a expressão de quem já ouviu essa história antes com outros personagens.
Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento. A senhora tem o fósforo? Ele perguntou. Abri a pasta plástica. Tirei um envelope pequenininho. Dentro estava o fósforo queimado. Eu tinha guardado desde aquela noite. Não sabia por que na época. Era instinto. Mas tinha guardado. Coloquei o envelope em cima da mesa com cuidado. O silêncio na sala foi diferente dos outros silêncios. A sentença saiu 23 dias depois. A doutora Fernanda me ligou no telefone da dona Lourdes numa sexta-feira às 3 da tarde. Eu estava no quintal com o Juninho tentando plantar uns pés de coentro numa lata velha. Coisa pequena, coisa de quem está tentando criar vida em qualquer espaço que tem. Dona Benedita, a voz dela tinha alguma coisa diferente, uma vibração contida. Fala, doutora. A senhora ganhou. Eu fiquei parada com as mãos sujas de terra. Como assim? O juiz reconheceu a legitimidade do documento. Reconheceu o direito dos seus filhos como herdeiros do Osmar Lacerda. A fazenda vai ter que ser reavaliada e a parte correspondente ao terço do Osmar, atualizada com todos os anos que se passaram, vai ser objeto de indenização ou partilha dependendo do acordo. Eu ainda não tinha me mexido. Doutora. Sim? Repete. Ela repetiu, mais devagar. Eu ouvi cada palavra como quem ouve música que nunca mais vai tocar do mesmo jeito. Obrigada, eu disse. A voz saiu diferente do que eu pretendia. Saiu pequena, quebrada, do fundo de um lugar que eu tinha fechado faz muito tempo. Foi a senhora que ganhou, ela disse. Eu só fiz meu trabalho. Devolvi o telefone para Dona Lourdes, que já estava na porta com os olhos marejados, porque ela tinha ouvido a minha voz e entendido antes que eu dissesse uma palavra. Eu fui até o meio do quintal. O sol estava descendo, aquele mesmo sol vermelho de sempre, mas naquela tarde ele parecia outra coisa. Parecia o sol de uma tarde diferente de todas as outras tardes. O Juninho veio correndo. Mãe, a senhora está chorando? Eu estava. Não tinha percebido, mas estava. Tô não, eu disse, e a voz embaraçou, e o Juninho olhou para mim com aquela expressão de criança que não sabe se acredita na mãe ou nos próprios olhos. Tá sim, ele disse. Aconteceu coisa ruim. Eu ajoelhei na terra seca do quintal, na terra vermelha que estava na sola dos meus pés desde que eu nasci, e puxei ele para perto. Aconteceu coisa boa, meu filho. Eu disse com a voz que ainda não estava firme. Aconteceu coisa muito boa, mas eu preciso ser honesta com quem está me ouvindo, porque essa história não termina como conto de fada. Não termina com fazenda entregue na mão e vida resolvida do dia para a noite. A realidade do sertão, da lei, da vida de gente pobre é mais complicada que isso, e eu aprendi a respeitar a complexidade das coisas. O Nereu Queiroz recorreu. É claro que recorreu. Os advogados dele entraram com recurso em segunda instância e o processo se arrastou por mais 2 anos. 2 anos de idas e vindas, de audiências, de documentos novos que eles apresentavam para contestar, de noites que eu dormia e acordava no meio com o coração acelerado, imaginando que tinha perdido tudo de novo. Durante esse tempo, a dona Zefa adoeceu. Fui visitá-la 3 vezes no hospital de Jeremoabo. Na última vez, ela estava pequena demais na cama branca, com os tubos e os aparelhos em volta, mas com aqueles olhos ainda vivos, ainda alertas, ainda com aquela chama que nenhuma doença tinha conseguido apagar. Segurei a mão dela. A senhora vai ficar boa, eu disse, sabendo que era mentira e que ela sabia que era mentira. Não vou não. Ela disse com aquela voz direta de quem não tem mais tempo para rodeio. Mas está tudo bem, já fiz o que tinha que fazer. Apertou minha mão. Você continua, Benedita. Não para não. Ela morreu 15 dias depois. Fui no enterro. Era pequeno. Ela não tinha família próxima, alguns vizinhos, a gente da igreja. Fui com os 3 meninos, que ficaram quietos e sérios do lado de fora do cemitério de Muro Branco, enquanto o padre rezava. O Juninho perguntou baixinho quem era aquela velhinha e o Tiago explicou em poucas palavras.
é uma pessoa importante. Fica quieto. Na lápide dela, pus um ramo de Santa Bárbara vermelha, a mesma planta que ela tinha na frente de casa. Não sei se era o costume certo, era o que eu tinha. O acordo final foi homologado numa manhã de março, 2 anos e 3 meses depois da primeira audiência. Não foi partilha de terra. O Nereu Queiroz pagou indenização. Um valor calculado sobre o terço da propriedade atualizado por todos os anos que aquela injustiça havia durado, mais uma correção que o juiz determinou considerando a irregularidade comprovada do registro de 1971. Era dinheiro. Dinheiro real, depositado em conta que a doutora Fernanda me ajudou a abrir, numa quantia que eu não vou dizer aqui porque dinheiro de pobre nunca deve ser falado em voz alta no sertão. Atrai coisa ruim e inveja, e eu já tinha tido o suficiente das duas. Mas era suficiente, era mais que suficiente. Era o suficiente para comprar uma casa pequena com estrutura de verdade, para colocar os 3 na escola com material, para ter despensa que não ficasse vazia, para ter remédio quando precisasse, para ter o básico que nunca deveria ter sido luxo, e que foi luxo por anos demais. O dia que fui ao banco assinar os papéis, voltei para casa a pé como sempre, pela mesma estrada de chão vermelho de sempre, com o sol de sempre batendo de frente e a poeira de sempre levantando atrás dos meus passos. Mas parei no meio da estrada. Parei no mesmo lugar onde o homem da caminhonete tinha me parado aquela tarde, entre o Riacho Fundo e a Ponte Velha de madeira. Parei e fiquei olhando para a caatinga em volta, a jurema torta, o mandacaru alto, a terra vermelha, o céu azul que no sertão é azul demais, como se estivesse compensando a dureza do chão. E falei com o Osmar, não em voz alta, em voz de dentro, que é a única que os mortos ouvem. Falei que estava feito, que o que ele não tinha conseguido fazer em vida, eu fiz, que os filhos dele estavam bem. Que a Rosana ia estudar direito. Ela tinha dito isso para mim na semana anterior, com uma seriedade de propósito que me lembrou a expressão do pai quando ele tinha decidido alguma coisa. Que o Tiago queria ser veterinário. Que o Juninho ainda não sabia, mas que ia ter tempo para descobrir, porque agora tinha tempo. Tinha essa coisa preciosa, que é ter tempo para ser criança. Falei que eu estava com saudade, que ia continuar com saudade. Que saudade de homem bom não passa, só se acomoda. Vai fazendo um espaço dentro da gente, vai ficando numa parte de si, vai sendo companhia ao invés de ferida. O vento passou naquela hora. Um vento bom, daqueles que vem de longe trazendo cheiro de chuva que ainda não chegou, mas que está vindo. O capim na beira da estrada balançou todo junto, aquela onda verde e seca que parece que a terra está respirando. Um passarinho que eu não vi, mas ouvi, cantou 3 notas e parou. Eu sorri. Não sei se era sinal. Não sei se existe sinal. Sou mulher de fé, mas também sou mulher de pé no chão. E às vezes as duas coisas não se resolvem nunca. Mas naquele momento, com o vento passando e o cheiro de chuva vindo de longe e o sol começando a dourar o sertão com aquela luz de fim de tarde, que é a luz mais bonita do mundo, eu deixei ser o que fosse, sinal ou coincidência, resposta ou acaso. Era bonito de qualquer forma. Isso foi há 2 anos. Hoje moro numa casa de 3 cômodos, com piso de cerâmica e telhado, que não deixa a chuva entrar. Pequena, mas minha. Com quintal onde planto coentro, cebolinha, um pé de pimenta que o Juninho regou toda manhã até pegar. Agora ele mostra para qualquer um que entra como se tivesse plantado a Amazônia inteira. A Rosana está no 2º ano do ensino médio. Tira nota boa em tudo, principalmente em português e história. A professora dela disse que ela tem jeito para escrever. Eu disse que ela tem jeito para muita coisa e que vai ter tempo de descobrir tudo. O Tiago trabalha numa fazenda aqui perto nos fins de semana, com gado, e volta feliz com cheiro de curral e aquele brilho no olho que o pai tinha quando falava de animal.
Vai fazer 16 anos em julho. Já é mais alto que eu há 2 anos. O Juninho tem 11 e ainda me chama de manhã antes de qualquer um levantar, jogando os braços em volta do meu pescoço como se eu ainda fosse fugir de algum lugar. E é ótimo que ele nunca pare. Tem gente que me pergunta, quando soube de tudo ficou com raiva. Com raiva do quê? Dos Queiroz, do sistema, da vida que fez a gente pobre e vulnerável por gerações? Fico em silêncio quando perguntam isso. Não porque não sei responder, porque a resposta é complicada demais para caber numa conversa de porteira. Fico com raiva, sim. Fico com raiva da injustiça, que é diferente de ficar com raiva das pessoas, embora às vezes seja difícil separar. Fico com raiva de um mundo onde um papel escondido numa fresta de parede pode ser o que separa seus filhos da fome. Fico com raiva de que esse papel precisou ficar escondido por décadas, porque quem era dono não tinha como brigar pelo que era seu. Mas raiva sem direção vira veneno. Aprendi isso da forma mais difícil. O que eu tenho hoje não é raiva, é uma coisa mais quieta, mais sólida. É a certeza de que quando você se levanta, mesmo sem saber como, mesmo sem ter certeza de nada, mesmo com medo e com fome e com fósforo queimado deixado no seu terreiro para te assustar, quando você se levanta mesmo assim e dá o passo, às vezes o chão aparece debaixo do pé. Não sempre, não para todo mundo. Eu sei que fui de alguma forma sortuda. Sortuda de ter encontrado aquele papel, de ter tido uma defensora boa, de ter a dona Zefa ainda viva para testemunhar. Muita gente tem história igual à minha e não tem esse final. Muita gente tem papel na parede que nunca é encontrado. Muita gente vai embora antes que a sentença venha. Isso pesa em mim, pesa muito. O papel original está num envelope plástico dentro da gaveta da minha cômoda nova. De vez em quando eu abro, tiro, olho, não para lembrar que ganhei, para lembrar o que custou, para não deixar o custo virar coisa abstrata, coisa de passado distante que já não dói. A dor que não se lembra vira arrogância, e arrogância em gente que subiu é a coisa mais triste que existe. O papel está amarelado como sempre. As dobras estão no mesmo lugar. O nome do Osmar está lá, escrito com aquela tinta antiga que durou mais que o homem que designava. Osmar Ferreira Lacerda. Eu passo o dedo no nome dele toda vez. É o mais perto que consigo chegar. Na última sexta-feira, eu estava sentada na soleira da porta nova. Porta de madeira boa, com ferrolho que fecha de verdade. No fim do dia, como tenho o hábito de sentar, quando o Juninho veio e sentou do meu lado. Ficamos os dois olhando o pôr do sol do sertão, aquele sol que sangra vermelho no horizonte, que tinge a caatinga de laranja e dourado, que faz a terra vermelha parecer brasa. Lá longe, uma garça voou baixo sobre o capim seco. O cheiro de terra quente estava em tudo. Mãe, o Juninho disse depois de um tempo. A gente é rico agora? Eu olhei para ele. Ele estava sério, com aquele rosto redondo e os olhos fundos, que são os olhos do pai, me olhando de volta, esperando uma resposta verdadeira. Eu pensei antes de responder. A gente tem o que precisa, eu disse por fim. É a mesma coisa? Não, é melhor. Ele pensou nisso por um momento com aquela seriedade de criança que está tentando entender o mundo por dentro. Por que é melhor? Eu olhei para o sol descendo. Porque rico é o que você tem. Ter o que precisa é o que você conquistou. Uma pausa. E o que você conquistou, ninguém tira mais. Ele ficou quieto, pensando. Depois, encostou a cabeça no meu ombro, do jeito que fazia quando era menor. Aquele peso familiar e precioso. O sol sumiu devagar atrás da linha da caatinga. O céu foi ficando roxo, depois azul escuro, e as primeiras estrelas foram aparecendo uma por uma. Aquelas estrelas do sertão, que são muitas e próximas, como se o céu estivesse mais baixo ali do que em qualquer outro lugar do mundo. Eu fiquei pensando no papel na parede. Fiquei pensando em quantos papéis ainda estão, em quantas paredes por esse Brasil de caatinga, e cerrado e mata, e sertão.
guardando nomes de pessoas que morreram sem saber o que era seu, cujos filhos não encontraram a fresta certa, cujo chão não apareceu debaixo do pé. Pensei na dona Zefa, que morreu com 82 anos, habituada a uma raiva que nunca virou nada, e que no fim ainda conseguiu que virasse. Pensei nas mãos do Osmar, nas mãos largas e calejadas que plantaram e colheram e nunca seguraram o que era por direito delas. E pensei, não com raiva, com alguma coisa mais serena, que o sertão guarda muita coisa. Guarda água embaixo da pedra, guarda verde embaixo da cinza, guarda vida dentro do que parece morte, guarda papéis dentro de paredes e nomes dentro de papéis e histórias dentro de nomes. O sertão guarda. E às vezes, quando menos se espera, no momento mais improvável, numa fresta que o calor alargou numa tarde de desespero, o sertão entrega. Devagar, com custo, com luta, mas entrega. Eu me chamo Benedita Souza Lacerda. Tenho 49 anos agora. Sou viúva e mãe e sertaneja e tantas outras coisas que não cabem em nenhum documento de cartório. E carrego no peito um papel amarelado com o nome de um homem que amei, que foi o suficiente para mudar tudo.